E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, falando aqui sobre a situação em Israel, a principal notícia do dia é o míssil que caiu no Ben Gurion. O Ben Gurion é o principal aeroporto internacional lá de Israel, como eu falei, fica perto aqui de Tel Aviv, né, em parte da estrada que liga aqui Tel Aviv fica aqui, o Ben Gurion fica logo aqui, e a estrada que liga até Jerusalém aqui, ele fica nessa estrada. A linha de trem também que você pega de Jerusalém para Tel Aviv, ela para, uma das paradas do trem é ali no Ben Gurion. Então, é isso que aqui que foi atingido. Aqui, olha só as imagens realmente impressionantes do pessoal no carro aqui, apavorado, aqui o pessoal saindo e pegando o momento que o míssil caiu ali, ó. Felizmente, esse míssil dos Houthis não teve uma precisão muito boa, tá? Porque, segundo dizem os militares israelenses, eles tentaram interceptar o míssil várias vezes e não conseguiram. Então, assim, felizmente, como o míssil é muito impreciso, acabou caindo numa área que não importa ali no aeroporto, mas questão de sorte, né? Aqui, ó, dá para ver essa área aqui, ó, que o pessoal tá andando aqui, ó, é a área em que chegam os carros, né? Chegam os passageiros no aeroporto Ben Gurion, né? Dá para ver aqui, ó, os carros parados aqui. Repara que foi muito perto, realmente, foi muito perto. E debaixo dessa área aqui é onde fica a estação de trem. O trem que vai de Tel Aviv para Jerusalém também fica debaixo aqui. Ou seja, foi numa área muito movimentada, né? Tem essa imagem aqui que é impressionante, que essa imagem aqui é da câmera de segurança que mostra o momento em que o míssil chega aqui, ó. Aqui, ó. Olha, dá para ver o cruzamento dele e ele atingindo aqui, e realmente ele foi com toda a força, explodiu, ou seja, não foi interceptado de nenhuma forma, né? O Israel tentou interceptar o míssil e não conseguiu. Tem aqui uma série de imagens disso daqui, vista de vários ângulos e coisa e tal. Aqui, olha que impressionante essa área aqui, ó. Aqui é uma alça viária para o pessoal que está chegando no aeroporto e ficou toda suja de terra porque, de novo, o míssil atingiu um canteiro, atingiu um lugar que não tinha nada. Felizmente, não aconteceu nada, né? Assim, teve pessoas feridas, tá, gente? Infelizmente, teve feridos. Aqui é a entrada do Terminal 3, estacionamento, tiveram que fechar aqui, ó. Mais imagens aqui mostrando do míssil. Aqui tem uma imagem, aqui, ó, isso aqui, ó, é uma visão da cratera que formou, tá vendo? O míssil atingiu um canteirozinho que tem ali perto do aeroporto, então não teve nenhum dano significativo. Mas, de novo, aqui, ó, o aeroporto está aqui atrás. Aqui. Esse aqui que você está vendo aqui atrás é o aeroporto. Aqui, ó. Muito perto mesmo do aeroporto, o local que atingiu. E olha só, explodiu com força, lançou terra, lançou raiz de árvore, lançou um monte de coisa para o alto aqui. Realmente formou aqui uma cratera enorme aqui nesse lugar, mostrando que o míssil explodiu com vontade, né? Foi uma explosão significativa aqui, ó. E olha só, isso aqui te dá uma visão de onde é que foi, ó. Aqui, foi nesse canteirinho que tem aqui, ó. Esse canteirinho aqui é onde explodiu o míssil. Repara, aqui é o aeroporto, aqui é o saguão principal aqui do aeroporto, as pontes onde você embarca no avião, as várias coisas aqui onde você embarca. Aqui debaixo passa o trem, né? Passa debaixo disso tudo aqui. Essa aqui é a área de estacionamento, que aqui é a estação de trem aqui, o lugar onde o pessoal desce. Ou seja, foi muito perto a explosão do míssil, né? E, de novo, o pessoal disse aqui, foi 75 metros, menos de 100 metros do Terminal 3, no aeroporto lá de Tel Aviv, que é o principal, tá? É o terminal principal, é o Terminal 3 ali. E a menos de 100 metros que foi a explosão ali, né? Então, realmente, é uma coisa impressionante, um risco enorme que se correu aqui. Esse cara aqui, ele estava no aeroporto, estava falando outra coisa, assim, e de repente o barulho, quer ver? Deixa eu botar o som aqui. A sirene, ele está falando da sirene de ataque, né? Pessoal sendo enviado para os abrigos antiaéreos, né, no subsolo e coisa e tal, e realmente uma coisa apavorante. Foi um míssil só. Aqui, ó, segundo uma atualização da segurança do aeroporto, diz que 8 pessoas foram feridas nesse ataque, provavelmente pessoas que estavam passando ali perto e estilhaços, né, de terra ou de coisa assim atingiram. Aqui, ó, inclui um homem dos 50 anos que teve trauma nas extremidades,
outras mulheres de 54 e 38 anos que estão em boas condições, mas foram atingidas pela onda de choque. Isso é outro problema também. Quem estava do lado de fora pode ter sentido a onda de choque. Houve a explosão do míssil, né? Um homem de 64 anos foi levemente ferido depois que ele foi atingido por um objeto que voou a partir do ponto de impacto, e duas outras mulheres de 22 e 34 anos foram feridas enquanto estavam correndo para os abrigos, ou seja, se machucaram correndo para os abrigos. Enfim, outras duas pessoas foram tratadas por ansiedade. Então, felizmente, ninguém gravemente ferido, mas teve 8 pessoas feridas nesse ataque ali perto do aeroporto. E assim, o que chama atenção é o poderia ter sido muito pior. Se esse míssil explode no terminal ali, ia ser uma tragédia, ia ser milhares de mortos ali, centenas de mortos, né? A sirene soou, tá? Ou seja, o pessoal detectou que o míssil estava chegando, mas segundo o exército israelense, eles tentaram derrubar, tentaram interceptar o míssil, mas não conseguiram interceptar o míssil. Infelizmente, isso é uma constante em toda defesa antiaérea, tá? A defesa antiaérea funciona muito bem, intercepta a maior parte dos mísseis, mas não existe 100% de capacidade de interceptar, não existe garantia 100% de que não vai passar nenhum míssil, né? Enfim, bom, o ministro da Defesa de Israel, o Katz, ele disse numa declaração agora há pouco que vai haver um ataque 10 vezes maior contra os Houthis, né? E agora a gente vê que a política do Trump fez água completamente, né? Porque o Trump tinha falado, não, porque a gente vai acabar com os Houthis, que nós vamos bombardear os Houthis até não sei o que lá, que a gente vai resolver esse problema, e não estava resolvendo. Como eu falei que não iria resolver, esse negócio de bombardear os Houthis é ótimo, tem que bombardear mesmo para acabar com a capacidade deles, mas enquanto não tiver uma ação em terra lá, e facilmente os Estados Unidos pode fazer uma ação em terra a partir da Arábia Saudita, invadir aquilo lá e acabar com aquele pessoal lá dos Houthis, enquanto não tiver uma coisa assim. Ou então, enquanto não for resolvido o problema do Irã, porque são as duas maneiras de você resolver a coisa. Ou você resolve o Irã, ou você invade os Houthis. Não tem outra alternativa, né? Israel fez isso com o Hamas. Como é que Israel conseguiu acabar com a capacidade do Hamas e do Hezbollah de atacar Israel? Foi com invasão. Israel pode fazer a mesma coisa lá com os Houthis, é muito mais difícil, porque está longe, né? Uma operação ali ia ser muito mais complicada. A outra alternativa que você tem é acabar com o Irã. Se você acabar com o Irã, você acaba com esses problemas todos desses proxies do Irã, né? Ou seja, o que eu estou vendo é que esse míssil hoje sozinho destruiu a estratégia do Trump para essa guerra. O Trump vai perceber, já percebeu no caso da Ucrânia que não tem como. Negociar paz é bacana, é muito legal negociar paz, ninguém quer guerra. Agora, uma coisa é negociação antes da guerra, outra coisa é negociação depois que já tem a guerra. Não é a mesma coisa, não é o mesmo patamar, não são as mesmas armas que se usam, né? Então tá aqui, ó. O pessoal falando aqui, ó, tem o aeroporto internacional lá de Saná que muito em breve não vai ter mais, né? Vocês lembram que há algum tempo atrás Israel chegou a fazer um ataque lá no aeroporto internacional de Saná, até foi no dia que estava aquele Tedros Adhanom, lembra aquele cara da Covid? Estava visitando o Iêmen, não sei porquê, né? O cara do eixo do mal, né? Enfim, e no final das contas ficou todo apavorado, não foi ferido não, tá? Ele saiu bem de lá, mas depois criticaram muito Israel por isso e coisa e tal, agora não vai ter mais como segurar, agora Israel vai ter que destruir o aeroporto de Saná, né? Bom, enquanto isso também teve operações lá no norte de Gaza, aqui uma ação israelense ali no norte de Gaza, outras operações desse tipo aconteceram, aqui ó, o exército israelense diz que destruiu cerca de 100 alvos na faixa de Gaza nesse final de semana, alvos seriam células de operativos, né, células de terroristas do Hamas, infraestrutura de túneis, prédios e outras coisas usadas pelos terroristas ali. Então continuam as operações ali na faixa de Gaza também. A minha visão é que parece que o acordo que estava sendo negociado já fez água mesmo, então não vai ter mais muita coisa nisso daqui. E bom, o Pete Hegseth vai estar em Israel agora no dia 12 de maio, muito provavelmente vai ouvir de Israel que, olha só, tá falhando a parada, vamos ter que partir para uma negociação mais agressiva contra o Irã e contra os Houthis, porque desse jeito aqui Israel não pode ficar, né? E bom, ou seja, prospecto de paz eu acho que foi para o saco com esse ataque de hoje. Israel está também intensificando as operações na faixa de Gaza, uma vez que não tem mais preocupação agora de tentar costurar um acordo de paz e coisa e tal, né? Bom, além de Israel, a gente tem informações também sobre o Irã, tá? O Irã, a gente sabe, alguns dias atrás, teve uma explosão muito grande aqui no porto de Bandar Abbas, a gente já falou sobre isso, ninguém sabe exatamente, parece que foi um acidente mesmo e coisa e tal, mas um acidente que foi causado por combustível de foguete,
que estava sendo armazenado ali. Então acabou que foi uma coisa muito positiva, porque destruiu o combustível de foguete e muita coisa que estava associada a isso no porto de Bandar Abbas. Mas, curiosamente, tem havido outras explosões e acidentes, a gente já falou de várias aqui, e ontem teve esse caso aqui, ó, um grande incêndio causado por uma explosão, ou o incêndio causou explosão, ou a explosão causou incêndio, na planta térmica de Montazer Garren. É uma planta eletrotérmica, ou seja, uma termoelétrica, né? Não é nuclear, não é uma usina nuclear isso daqui, é uma usina de queima de carvão para produzir energia elétrica. Eles também usam esses resfriadores grandes aqui, né, nessas usinas também. Isso não é exclusivo de usinas nucleares, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Mas dá para ver aqui, ó, que está pegando fogo e teve explosão e coisa e tal, e parece que está com coisa de alerta aqui, alguma coisa de alerta ligado, coisa e tal. E houve um terremoto, né, um tremor de terra equivalente a um terremoto de nível 4 na escala Richter na área oeste de Teherã. Ele está falando dessa área aqui, justamente aqui, ó, onde teve essa explosão. E não dá para saber muito bem o que foi que pegou, que explodiu aqui nessa região, né? O que foi aqui, ó. A planta elétrica explodiu e causou um pequeno terremoto. A grande dúvida é essa, né? Ela explodiu e causou um terremoto, ou teve o terremoto e causou a explosão e causou um incêndio. O que aconteceu em que ordem, né? Porque, lembra, uma coisa muito importante é que o Irã ele tem várias instalações subterrâneas de processamento de urânio, né? Tem várias centrífugas que ficam debaixo da terra. Então, quando a gente fala em terremoto, pode ser exatamente isso, pode ser uma explosão lá embaixo, né? Uma explosão em alguma dessas unidades, né? Aqui, ó. Plantas de potência no Irã explodiram de forma inesperada, a defesa antiaérea foi ativada ao mesmo tempo, né? Ou seja, foi um míssil que atingiu isso daí, um míssil, um bunkbuster, né? Aqueles mísseis que furam a terra e explodem lá embaixo. Pode ter sido uma operação israelense, né, que foi lá embaixo e explodiu a coisa, pode ser também. Ou pode ter sido um acidente também. Então aqui, ó, o pessoal está explicando aqui, ó, 3 explosões e incêndio aconteceram na planta de Montazeri Garren, uma planta não nuclear, é uma termoelétrica, que é a principal empresa, a principal fornecedora de energia para a região oeste de Teherã. Agora, isso é uma planta termoelétrica, não tem nada de nuclear aqui. Agora, próximo dessa planta elétrica existem prédios e escritórios da Kala Electric, que é a companhia afiliada à Organização de Energia Atômica do Irã, que seria a principal responsável por centrífugas para enriquecimento de urânio para as usinas nucleares do Irã, né? O fogo ainda está pegando fogo lá na região. O governo do Irã disse que foi um raio elétrico que causou o incêndio ali, coisa e tal. Ou seja, a gente não sabe. Pode ter sido um ataque contra as centrífugas da Kala, que são ao lado dessa empresa de energia, pode ter sido. Ou pode ter sido isso mesmo, foi um raio que caiu ali, né? Como a gente teve, tem explodido muita coisa no Irã, né? Aliás, por falar nisso, teve mais uma explosão aqui, ó. Teve uma outra explosão em Mashhad, no Irã, agora há pouco. Aqui, alguma coisa explodiu aqui, não se sabe bem o que é. Aqui, ó, parece que foi uma planta de fabricação de motocicletas, uma indústria de motocicletas que pegou fogo e explodiu aqui no Irã, né? E, de novo, pode ter sido exatamente isso, um pequeno acidente numa usina, numa planta que produz motocicletas, pode ter sido. Você sabe também que o Irã tem um programa nuclear secreto que muitas das indústrias que são por fora, indústrias que não querem dizer nada, mas pode ser uma indústria que está produzindo alguma coisa para a indústria nuclear do Irã, produzindo, sei lá, algum equipamento para centrífuga, alguma coisa assim. Não sabemos o que foi, a gente sabe que a usina pegou fogo aqui, que essa planta pegou fogo, e o pessoal mostra aqui ó, que do lado tem um pátio com as bandeiras dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Israel, que é para o pessoal passar com o carro em cima, né, para pisar em cima. Esse pessoal tem uma tara inexplicável por isso, né? Ou seja, o que dá a entender é que essa planta aqui pode ser alguma coisa mais séria do que meramente uma planta de produção de motocicletas, que é o que diz que o Irã está falando aqui. O Irã está dizendo que isso aqui foi um acidente, teve um pequeno incêndio nessa planta aqui de produção de motocicleta. Mas repara o que eu estou falando para vocês, né? Ou seja, das duas ou a gente está tendo uma vingança divina em que um monte de acidentes acontecem dentro do Irã por conta do Irã ser do mal,
ou então a qualidade, o gerenciamento de risco do Irã realmente é muito ruim, e aí essas coisas ruins acontecem. Lá na Rússia acontece muito também, na Coreia do Norte deve acontecer também. Esses países que têm uma pequena preocupação com a segurança da população acabam tendo gestão de risco bem degradada, né? E daí pode levar esse monte de acidente junto. Ou então a gente está vendo ações secretas israelenses para minar a capacidade nuclear do Irã. O Israel já está vendo que os Estados Unidos não está indo a lugar nenhum com essas negociações do Trump, e vamos resolver o problema a gente aqui mesmo, né? O que é o caso, a gente não sabe. Israel nega qualquer envolvimento com isso, tá? Não tem nenhum envolvimento de Israel com isso daí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala ainda sobre a questão dos drusos ali, que eles concordaram em fazer um acordo com o governo da Síria. A gente já falou sobre isso no último vídeo, então não tem novidade para a gente aqui. Bom, um dos barcos da Flotilha da Liberdade, que são organizações ONGs que levam supostamente ajuda humanitária para a faixa de Gaza, mas que na prática já foram pegas várias vezes levando armas, levando granadas, levando explosivos para lá. Um desses barcos pegou fogo perto de Malta, né? Então o pessoal está reclamando aqui, as ajudas humanitárias estão dizendo que não, que era um barco humanitário que estava indo para Gaza e que foi atingido por um drone. É muito estranho, porque ele estava em Malta. Malta é longe, tá? Malta não é perto daqui não. Malta aqui, ó, passa aqui, ó, Malta. Malta tá aqui, ó. Tá perto da Itália, da Sicília, aqui da Tunísia, né? Ou seja, estava bem longe de Israel. Por que Israel ia fazer um ataque com um míssil, um drone, lá num barco que está lá atrás? O que pode ter acontecido, o que é mais provável de ter acontecido é que esse era um barco de ajuda humanitária que tinha explosivos, que tinha granadas, que tinha bombas, que tinha ajuda não humanitária, ajuda militar para a faixa de Gaza, e as coisas acabaram explodindo ali, e o pessoal veio com essa de que Israel nos atingiu e não sei o que lá. Enfim, não sei o que aconteceu aqui, não acho que esse pessoal seja do bem. Essa ajuda humanitária para Gaza é toda muito suspeita da minha visão, né?